pode ir lá, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Pode ficar mais uma hora só se for para bater papo. Tem o PT agora na barreira do Vasco. O PT é bom porque o subcomandante é da Igreja Batista de Betânia e um cara muito bom. E graças a Deus ali as coisas estão funcionando. Quero agradecer aí ao... Como é que é o nome dele? Do tablet. Acho que meu tablet queimou enquanto o louvor estava tão quente que ferveu o meu tablet ali. E graças a Deus a gente conseguiu um outro aqui. Júlio, são 10 para as 9. Me fala aí. Não, fala alguma coisa. Ó. Eu sou da Barreira do Vasco há 4 anos. Eu estou pastoreando a igreja ali. Vim da Igreja Batista do Meia. Fiquei ali por 7 anos, 7 meses com a juventude. Tem sido muito abençoador estar ali naquela comunidade. Hoje eu vim direto para cá de Guapimirim, onde a gente está tendo um acampamento dos embaixadores. Não deu tempo de eu pegar minha esposa, que está na casa da minha sogra, mais lá para o Recreio, e voltar com ela, mas tenho certeza que ela vai ficar chateada de não ter vindo, porque um momento sensacional, gente. Vocês tocam muito, cantam muito, muito bom. Todo mundo que estava aqui cantando e tocando na igreja? De teimosia, que estão fora do programa. Fala, senhor. Só para ter ideia, quem não é aqui da igreja? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Beleza. Que bom que você veio aqui, que alegria. Foi muito bom ouvir vocês aqui, louvar com vocês, demais, demais, sensacional. Contrabaixista, então, o cara toca muito. Cadê ele? Saiu ou não? Ali, meu primo. Tá vendo? Toca muito, não, é sério, sério. Então, daqui a uns 45 minutos ou 50, gente, quem sabe está acabando. Você acredita que daqui a 50 minutos você pode ser uma pessoa melhor? 50 minutos, nem uma hora. Você acredita que você pode ser uma pessoa melhor? Porque se Deus quer algo com você e Ele está tratando você desde a hora que você chegou e tudo que você ouviu está relacionado com isso, então pode ser que daqui a 50 minutos eu e você sejamos transformados. O objetivo não é esse do congresso? Renovar a mente. É claro, tudo que você precisa vai acontecer hoje? Talvez não. Mas só vai acontecer hoje. Esse congresso, nesse dia, vai ter o seu propósito alcançado se você tomar uma decisão de mudar. Se você fizer uma escolha aqui, e se você fizer a escolha de concordar com Deus, e se em tudo que a gente falar aqui, Deus mexer no seu coração, com certeza a gente vai sair daqui melhor. A gente vai sair daqui uma pessoa melhor. Porque se Deus falar e você não concordar, você vai sair pior. Um coração mais duro. Vai sair com uma dificuldade maior de entender a voz de Deus. Eu coloquei mais imagens ali para ajudar. Será que vai funcionar? Deixa eu só fazer um teste. Tipo, não. Fui eu? Você, né? Teve uma vez que eu estava lá no Meia, na juventude, eu ajudava no multimídia, um congresso lá. E aí deram uma caneta laser para o palestrante. E eu estava lá no computador e ele cismou de passar com a caneta laser. Ele apontava, apertava e eu ia lá e dava um cliquezinho. Eu fiquei 1 hora com ele achando que estava controlando tudo e eu... Então você vai controlar aí, né? Porque não rolou. Fui eu? Beleza, você está me lembrando também? Deixa eu tentar sozinho. Não está dando certo não. Volta lá para o começo e a gente segue assim. Eu queria fazer uma comparação. Esses dias eu tinha pregado sobre o tempo e a saída do povo de Israel lá do Egito. E no tempo que eu estou na igreja, às vezes eu vou comer, eu tento separar uma mensagem de alguém que eu acho que pode me abençoar. E naquela semana eu ouvi
um pastor falando um pouco sobre aquele tema, e eu falei, puxa, que legal a gente encontrar alguém que está pensando uma coisa igual a você. E eu queria partir um pouco dessa história do povo que está saindo do Egito, para a gente comparar com a gente hoje e a gente pensar em algumas sugestões para a gente renovar nossa mente. Todo mundo conhece a história do povo de Israel, como ele chegou até o Egito. Até aí, todo mundo sabe? Eu sei que a partir daí também sabe, mas só para a gente... alguém não tem a menor ideia do que eu estou falando. Egito, já fui lá passar férias, mais que isso. E aí? Todo mundo sabe. Beleza. O povo chega no Egito, uma família pequena, e ali a gente vai dar uma resumida nisso mesmo. Eles começam a se multiplicar, prosperar, eles estão na terra boa. José, governador do Egito, traz a sua família, e ali essa família cresce, eles se multiplicam e vão se tornando um grande povo. E esse povo vai se multiplicando, crescendo, e o tempo vai passando, e um novo faraó vem e fala assim: esse povo é muita gente, esse povo é habilidoso, esse povo está se multiplicando, daqui a pouco eles vão dominar a gente, é melhor a gente mudar esse esquema. E o Egito o faraó resolve escravizar aquele povo, dominar sobre ele, tirar suas rendas e dominar sobre ele, e levá-lo a fazer trabalhos forçados. Veja, o povo até então está trazendo uma tradição oral. Sabe o que é isso? Um vai contando para o outro a história da sua família e do seu Deus. Então eles têm um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos seus antepassados, e eles estão contando a respeito desse Deus e falando das histórias para os seus filhos. Só que agora o tempo passou, e já são 400 anos, e quem chegou no Egito já morreu há muito tempo, já está aí na terceira geração talvez. Então o povo que vai sair do Egito é um povo que nasceu escravo, é um povo que nasceu naquela condição. Eles estão totalmente influenciados pela cultura do Egito, eles estão influenciados pelos deuses do Egito, porque eram muitos, e eles só têm a história para contar, mas agora são escravos e não contam a história tão bem assim, porque reclamam mais da vida, e a vida é de sofrimento, e aliás, por causa da vida de sofrimento que Deus veio ao encontro desse povo para libertá-lo. E aí esses 400 anos então de uma nação dominada, escravizada, que agora está assimilando os valores do Egito, ela desenvolveu uma mentalidade meio que de vítima, indefesa, não posso fazer nada, estou nessa situação. Ela se acostumou a ser submissa. E aí quando Deus liberta o povo, ele faz isso por causa da graça, o povo não merecia, não fez nada. Deus decide libertar o povo, tira eles daquela miséria, leva eles para o deserto, e ali é uma caminhada, e Deus decide dar leis para o povo. Porque o povo, agora no deserto, precisa saber como viver, se relacionar. Tem que ser uma sociedade, um povo precisa de regra. Precisa saber como vai tratar um ao outro, e mais importante ainda, precisa saber se relacionar com Deus. Deus dá as regras, mas eles têm muita dificuldade de confiar em Deus. E ao longo do tempo, o Egito não sai desse povo. Eles estão impregnados, a mente e o coração estão pensando com a mente e o coração ainda do escravo do Egito. Aquela geração então de adultos que saem do Egito, ela morre no deserto, porque elas não têm a mente que Deus queria que elas tivessem. Eles precisam padecer no deserto para que um novo povo que aprendeu a confiar em Deus possa entrar na terra prometida. Porque aquele povo ali não poderia entrar, porque ele simplesmente não conseguia se libertar de tudo que ele tinha deixado para trás fisicamente, ainda estava no coração. Deus dá as leis, Deus começa a tratar o povo e começa a disciplinar o povo. É um tempo em que a vontade de Deus deveria então ter marcado a mente e o coração daquele povo, mas isso não acontece. Talvez então a gente esteja vivendo hoje um tempo parecido com o daquele povo, onde a gente está tão influenciado pela sociedade, a gente está num tempo onde os valores do mundo estão entrando tanto na nossa casa por tantos meios,
que talvez a nossa mentalidade ainda esteja parecida com o povo que estava lá no Egito. A gente não consegue pensar com a mente de Deus, porque Deus tinha falado: olha, vai ter um tempo que eu vou pegar as leis e vocês não vão precisar ficar cumprindo com medo da punição. Eu vou colocar as leis no coração de vocês. Nós somos desse tempo, nós somos a igreja. Essas leis e a vontade de Deus é colocada no nosso coração através do Espírito Santo. Então, eu acho que talvez a gente, olhando um pouco para essa história, Deus possa falar ao coração de cada um de nós a respeito de algumas coisas. Talvez, se você conseguisse um copo de água, eu agradeceria muito. Eu venho de um resfriado e eu dei glória a Deus que é a primeira vez que eu consegui cantar em 2 semanas. Só coitada da irmã que estava ali na minha frente, porque minha voz está um negócio terrível. Mas que bom que eu pude cantar e louvar a Deus hoje. Mas minha voz está muito ruim, eu venho de um resfriado muito forte. A gente não consegue sentir com o coração de Deus. A forma como a nossa mente tem processado as coisas, a forma como a sua mente desenvolve, seleciona, talvez faça parte da alienação do Egito, da alienação deste mundo, deste tempo. Talvez a nossa mente esteja formatada e conformada com esse mundo. Esse mundo, quando a gente fala, a gente está pensando num sistema de valores contrários aos valores de Deus e do seu reino. Meu irmão, será que sua mente está verdadeiramente renovada pelos valores da palavra de Deus e pela vontade de Deus? Ou será que hoje você precisa avaliar como anda a sua mente e o seu coração e verificar se precisa fazer algumas mudanças? E ao longo então desses pontos eu quero propor algumas perguntas e algumas reflexões para você. Primeira sugestão então que eu quero fazer é que você avalie o seu crescimento espiritual. Você quer saber se sua mente está submissa à mente de Cristo? Você quer saber se sua vida está caminhando segundo a vontade dele? Você precisa fazer uma avaliação séria hoje. Séria. Ninguém pode fazer por você. É só você aí com Deus, pensando nessas questões. Como é que está o seu crescimento espiritual? Sua mente foi transformada a ponto de você estar crescendo espiritualmente, isso é visível. Aquele povo que estava lá no Egito, eles estavam falando apenas das necessidades que eles tinham. Quando eles falavam com Deus, eles queriam tratar do problema que ele estava vivendo, da carência que ele estava sentindo. Muito obrigado. Como é teu nome? Pedro. Valeu mesmo, Pedro. Especial, Pedro, tem até uma cor diferente. Ah, não é a luz aqui, né? Eles tinham um problema de falta de água, problema de falta de comida, e eles procuravam a Deus só por isso. Nunca, talvez, algum deles falou assim: mas vamos trocar uma ideia, me fala melhor, me fala um pouco mais, me explica sobre Deus. Não, era ir procurar Moisés para reclamar da vida. Eles estão repetindo o que ouviram dos seus pais, mas eles não estão interessados em saber um pouco mais sobre Deus. Eles agora têm a lei, mas só obedecem a lei porque Deus mandou, e se não obedecer tem punição. A lei então vai se tornando um hábito. O grande mandamento, Shema, em Deuteronômio 6, 4 ou 9, pode passar, botei o texto aí, pode ler junto comigo. Shema diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Eles faziam isso, faziam todo dia, faziam de manhã quando estavam com o filho, faziam à noite. Só que eles faziam muito mais agora, pela força do hábito. Eles tinham que fazer.
Eles não queriam entender esse amor, saber como era amar a Deus com a alma, com o coração. Eles estão repetindo palavras, mas a maioria do povo que está no deserto não tem interesse algum em crescer, em ter uma vida segundo a vontade e o querer de Deus. Será que você está vivendo essa situação? Você não anseia por mais de Deus? Você não quer um relacionamento mais profundo? Deixa eu te perguntar, meu irmão e irmã, você consegue perceber o desenvolvimento do seu processo de santificação? O que é a santificação? Deus vai te afastando do pecado, vai tratando a sua vida, vai te conformando à imagem de Cristo. Você está percebendo isso na sua vida? Uma mudança? Do mês passado, do ano passado, a pessoa que você era para a pessoa que é hoje, você tem crescido, você tem mudado. As pessoas falam assim: você está diferente, você tinha um jeitinho meio chato, agora está melhor, você está entendendo melhor as pessoas, você está mais interessado no Senhor. A gente tem conversado mais sobre Deus. Alguém percebe isso de você? Você percebe isso? Porque se você não percebe, ninguém percebe, é porque você está parado. E quem está parado do reino de Deus anda para trás. Veja, na sua agenda, você pega a sua agenda, tem compromissos lá na sua agenda que evidenciam o cumprimento da missão de viver o Evangelho? Quando você olha a sua semana, tem algum espaço onde você fala assim: aqui em algum momento eu tive a oportunidade de evangelizar alguém? Não, eu evangelizo só com a minha vida, eu sou um testemunho, eu vou andando, as pessoas me veem e elas querem relacionamento com Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir. Você pode viver muito bonitinho, mas se você não falar, você está marcando passo. Na sua agenda, então, tem algum momento que a gente pode olhar e você estava do lado de alguém conversando, trocando uma ideia, até indo no cinema, tendo um lanche em casa, e você falar: puxa, que momento discipulado que eu tive. Eu estava discipulando aquela pessoa, trabalhando com ela, caminhando com ela. Ou um estudo mesmo, uma revistinha, você está do lado, olha aqui a palavra de Deus. Será que tem na sua agenda algo que evidencie que você está crescendo espiritualmente? Preciso do... como é que é o nome dele? De novo, esqueci. Não estou conseguindo andar aqui no mesh. Estou parado. Vou repetir o primeiro ponto até o final. Wellington, cadê tu? Bendito. Me ajuda aqui. Não estou conseguindo passar a página aqui. Tem jeito? Desculpa, gente. Tecnologia é bom, mas... Bem, tu vai para o jogo? Gente, segurou a mão. Passei a usar tablet porque eu não queria sujar o mundo com papel. Olha, abençoado. Me abençoou 2 vezes, cantando e agora. Ótimo. Vamos voltar? Vou repetir o primeiro ponto para a gente. Não, você entendeu? Alguma coisa que acontece na sua vida aponta para a circunstância, aponta para o fato de que em algum momento qualquer, alguém falou assim: cara, o que você fez aí não foi você, foi o Espírito Santo de Deus. Talvez em algum momento alguém poderia falar: você estava cheio do Espírito Santo. Você, alguém, alguma possibilidade? Porque a Bíblia fala para a gente se encher do Espírito Santo. É estranho a gente falar: eu estava cheio do Espírito Santo. Você tinha que ver. Menina, eu fiquei cheio do Espírito Santo, o negócio pegou fogo. Isso daí é meio estranho, né? É meio estranho. É interessante quando alguém fala: você cantou diferente, Deus falou no meu coração.
Quando você estava explicando o que aconteceu com você, quando você estava me ensinando, Deus falou comigo. E talvez nesses momentos, porque quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento e aparece alguém cheio de Espírito Santo, fora 2 ou 3 outras vezes, a maioria delas estão falando com ousadia as maravilhas de Deus, pregando a palavra de Deus. A maior evidência no Novo Testamento de ser cheio de Espírito Santo não é falar em línguas. A maior evidência é quando alguém abre a boca com ousadia e poder para falar do amor de Deus e do Evangelho. Então, em algum momento, isso acontece com você. Queria que você avaliasse isso. Você está crescendo espiritualmente? Entendi. Daqui a 35 minutos, você vai ter que fazer uma escolha. Você precisa refletir sobre isso. Você está crescendo espiritualmente? Você tem uma nova mente? Deus está trabalhando na sua mente? Ou você ainda está com a mente do mundo e não consegue mudar? Você está acostumado, você se conformou e você não consegue crescer. Segunda coisa que eu queria que você avaliasse, avalie sua vida de oração. Todo mundo ora aqui todo dia? Amém. Que bom. Aquele povo lá se voltava para Deus, como a gente falou, para pedir. A oração deles era petição. Falava com Moisés o que eles queriam. Ainda no deserto, eles só sabem pedir, pedir. Essa é a única oração que eles têm. Para a gente pensar na vida de oração, eu queria começar te fazendo a pergunta: como você começa a sua oração? Desde pequeno eu aprendi a começar a oração com o Senhor nosso Deus, nosso Pai. Mais alguém comigo? Diga rei. Não sei, a gente aprendeu, falou, ó, tá certo, a gente ora ao Pai, então o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tudo a ver. Só que ao longo do tempo eu percebi que essa abertura era automática. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e aí talvez pudesse começar alguma coisa. Só ligar o motor, entendeu? Eu trabalhei um tempo no Hotel Sheraton e tinha uma abertura lá naquela época, Sheraton Rio, Hotel House, Boa Noite. Naquela época era longa, ainda quando eu estava lá, mudou. Uma vez eu estava no final do culto lá em Vila da Penha, eu era de Vila da Penha, e a gente teve uma época lá que fazia uma oração quem estava perto, né? E aí reuniu todo mundo, falou: Anderson, hora, eu fui Sheraton Rio, Hotel. Desculpa, gente. Abertura errada. Você não faz essas aberturas iguais? E aliás, talvez se a gente pudesse gravar sua oração matinal, em uma semana, a gente pode ver que tem umas coisas bem parecidas. Eu quero te propor um negócio. Desconstrói essa abertura. Começa diferente. Começa tipo, bem, Pai. Ou o paizinho é aquela parada, né? Você gosta, tá tranquilo, entre você e Deus. Mas fala diferente. Como é que você começa orando, Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai. Tu já é mais egoísta, né, cara? Eu sou mais social. Senhor nosso. É Senhor meu Deus, meu. Você, como é que você ora? Começa orando. Isso, estou todo mundo na mesma escola aqui. Alguém começa diferente do Senhor nosso Deus, nosso Pai? Como é que você começa? Pai amado e bendito. Bom, hein? Que bom. Boa abertura. Se você começar assim: Papai, hoje, bom dia. Tudo bem, Pai? Se você desconstruísse o jeito de falar com Deus, e se você tentasse conversar com Ele mesmo, você quer ver uma outra coisa? Alguém aqui fala sem gesticular? Você conhece uma pessoa aqui que fala sem gesticular? Indivíduo contando: rapaz, tinha que ver, eu peguei o carro, fui andando, aí eu fiz uma curva para a esquerda, então aí o cara veio para cima de mim, eu dei um salto para o lado. Aí, você já viu alguém assim? Todo mundo, né? A gente vai. No louvor a gente a gente se mexe. Na hora da oração, em casa,
Senhor, estou precisando. Não rola. Porque a percepção da presença de Deus não é muito real. Ele me ouve, mas Ele está lá, eu estou aqui, tem um monte de coisa entre a gente, Ele não está presente. Então, eu não vou ser natural com Deus. Então eu me travo e eu faço. Gostei demais hoje, porque assim, eu acho muito legal esse som, tá aí, 100%, gostei demais. E a maneira que. Na minha igreja eu não posso fazer isso, porque a minha igreja é mais tradicional. Eu vou só. Liberte! Eu ainda vou, mas a gente consegue ser com Deus apático. A presença dele não é tão real. A gente tem um grande problema com a percepção da presença de Deus, o olhar de Deus. Por isso que a gente consegue pecar fácil. A gente consegue fazer algo conscientemente e conscientemente excluir Deus da existência do ambiente onde eu estou. Ele simplesmente, a gente acha que ele está de olhos fechados, de costas. A gente nem lembra que ele existe. Isso acontece com você? Será que a gente podia desconstruir essa conversa com Deus na nossa vida de oração? Como a gente acredita na oração? É um indivíduo, tem alguém aqui solteiro acima de 30? Pergunta indiscreta, né? Quem é que vai levantar a mão? Mas ao mesmo tempo, quem é que vai mentir na igreja? Não vai, né? Cara, não precisa levantar a mão. Indivíduo nessa situação, 32 anos, desesperado, querendo casar, orava ao Senhor, Senhor, eu preciso, mas tu sabes o que eu faço? A dificuldade que eu estou vivendo, ele orava, não aparecia ninguém na igreja. E teve um dia que ele ficou em jejum, e ele orou a semana toda. Ele falou: ó Deus, vai ter uma programação hoje na igreja. Senhor, a gente vai fazer um trato. E o trato é: eu vou entrar naquela igreja, e o Senhor vai trazer a minha esposa até mim. Aleluia. Foi para a igreja, botou uma roupa bonita, perfumado. Chegou antes, sentou sozinho na igreja vazia, lá no canto. E aí lá no canto ele começou: Senhor, eu sei que minha vitória é certa hoje. Porque tem indivíduo que ora, dá hora, lugar para Deus, para ele resolver as coisas dele. E ele falou assim: eu tenho certeza que o Senhor vai trazer aquela pessoa. Ô bendito, olha aí, quem sabe hoje? Você viu quanta gente levantou a mão que nada aqui? Fica ligado. E ele orando: Senhor, sim, Senhor, eu já estou vendo aquela mulher que vai trazer. É hoje que eu vou conhecer a minha esposa. Muito obrigado, Deus, obrigado. Eu já estou te louvando, glória a Deus, porque o Senhor vai trazer a minha esposa hoje. Mas Senhor, ela vai entrar. Ela vai sentar aqui do meu lado, Deus. E ela vai sentar aqui. E eu tô aí um barulho na porta. Meu Senhor, tu és fiel. Eu sei que ele está falando: Senhor, tem que falar baixo até. Senhor, tu sabe. Muito obrigado. Ouviu passos pelo barulho do sapato, mulher. Olha aí. O Senhor é muito bom, Senhor. O Senhor é muito bom. Muito obrigado. A pessoa entrou. E ele de olho fechado lá: Senhor. Senhor, muito obrigado. Agora começa a história contigo. Meu Deus, foi se aproximando, ele foi sentindo, sentou do lado dele. Ele: Senhor, agora abrirei meus olhos, desenvolverei a bênção. Ele abriu os olhos, olhou para a mulher mais feia da igreja. Ele botou: Senhor, eu não estou brincando, Deus. Eu não estou brincando. Tem gente que tinha uma época que você tinha que falar se era loura, tipo de olhos, não era? Não tinha uma época. Não, meu irmão, tem que falar a bênção certinha para Deus te dar. Um amigo meu entrou nessa. Hoje era pastor, não casou. A gente estava no acampamento e ele falou: Deus vai me dar, eu estou orando agora, eu aprendi isso, declarando uma mulher loura, inteligente, rica. Eu olhei para ele: rapaz, tu acha que tem uma mulher loura
gente rica, ajoelhada, orando, Senhor, me dá um homem pobre, feio, que tu é? O indivíduo que é o melhor, mas ele não é bom. Isso não vai acontecer, bendito. Aqui na igreja, se você quer a mulher de Deus, o homem de Deus, você tem que ser a mulher, o homem de Deus. Não adianta nem ficar orando aí, Deus vai falar, meu amigo, vai trabalhar, vai desenvolver, faz uma faculdade, depois a gente conversa. Como é que você trata Deus na sua oração? É um menino que vai resolver um mágico da lâmpada, ele vai te dar alguns desejos, você só quer que ele faça algumas coisas? Qual a sua percepção no seu dia a dia de oração? Quantas vezes você conversa com Deus sobre a sua falta de fé? Senhor, vamos conversar hoje só sobre isso. De vez em quando eu oro e eu acho que o Senhor não está nem me ouvindo. Eu tenho dificuldade às vezes para acreditar. Você conversa sobre sua crise espiritual com Deus? Ou você não tem crise? Porque se você não tem crise nenhuma nunca, está tudo sempre bom. Pastor Júlio, sensacional. Que bom. Efésios 6, 17, 18 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar todo o tempo no Espírito é ter uma percepção de que Deus está com o olhar dele sobre nós, e o Espírito Santo está movendo o seu coração em direção ao Pai. E eu vou, Senhor, em nome de Jesus, eu vou conversar com Deus. É como se eu falasse assim, ó, Pedro, o Júlio falou, Pedro, vai lá e pega uma água para o pastor. Pedro foi lá, você falou com alguém, pediu um copo, você sabia onde o copo estava? A moça te deu, não foi? Eu quero chegar lá e meter a mão no copo. Ela falou, o que você quer com esse copo, Pedro? O Júlio pediu para eu pegar o copo. Está liberado. Porque ela acredita que o Júlio pediu, não é isso? Eu vou orar ao Pai em nome de Jesus. Eu vou falar, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Jesus falou que eu posso falar direto com o Senhor. Então ele falou para eu dizer algumas coisas sobre mim. Falou que eu podia pedir. Então eu estou aqui na certeza de que o que eu estou falando era o que Jesus falaria para mim, mas ele quer que eu fale com o Senhor. Ou não? Ou a gente vai falar com Deus aquilo que eu quero falar. Eu não estou interessado se Jesus quer isso para mim ou não. Então eu uso o nome de Jesus no final apenas como um fechamento. Terminando, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu fechamento, em nome de Jesus. Significa muita coisa para mim. Não é pelos méritos de Jesus, não é pela vontade de Jesus, não é por causa de Jesus, não é porque Ele mandou. Você já buscou a Deus em oração apenas para desfrutar? Talvez não desfrutar de uma alegria. É uma coisa difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. Não é todo dia que você acorda assim, eu estou aqui só para conversar com o Senhor e talvez desfrutar da tua alegria, que a Bíblia diz que um dos motivos da gente se relacionar com Deus é que Ele quer nos dar alegria. Mas talvez não alegria, um outro sentimento qualquer, só para desfrutar da companhia. Eu não estou propondo para você algo fácil. Eu estou falando para você de algo que é uma construção bem complicada, bem desafiadora. Bem assim, da gente gastar um tempo falando, Senhor, estou levantando, queria ter sentido mesmo algo de, sabe? Mas eu estou te buscando porque eu não tenho outro lugar para ir, então todo dia eu vou estar aqui mesmo, sentindo ou não, mas eu confio na tua promessa, como aqui nessa noite, se tivessem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele manifestaria a sua graça e seu favor.
Salmo 105 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Gente, a sua vida de oração tem que começar com o primeiro pensamento do dia. O primeiro pensamento quando você acorda deve ser: oi, Senhor, estou super atrasado hoje, não vou ter aquele tempo, mas vamos começar no caminho. Você conversa com outros e vai considerando o olhar de Deus, considerando a vontade dele, considerando o que você está falando tem a ver com o que ele queria que você falasse. Essa discussão vai começar. Não, peraí. Vamos parar um pouco. A gente pode falar melhor. Que a gente está falando, Deus está falando, e se a gente falar muito alto, a gente não escuta. Como é que está a sua vida de oração, meu querido? A sua mente, então, no seu coração estão marcadas as leis do Senhor, a vontade do Senhor, e porque está no teu coração, a sua vida de oração vai ser muito, muito rica, muito diversa, muito diferente, talvez, daquilo que você está vivendo. Terceira coisa que eu quero que você avalie, e eu estou propondo para a gente: avalie seu arrependimento. Aquele povo no deserto era vítima, achava que não podia fazer nada. Quando tem a possibilidade de fazer, ele quer voltar para o Egito. Eles não podiam mudar a condição, Deus vai e mudou a condição, e eles vivem pecando sem se arrepender. Eles pedem perdão para não morrer, mas daqui a pouco eles fazem de novo. Pulam de confissão em confissão sem se arrepender. Não parece com a gente? 2 Coríntios 7:9 diz: agora me alegro. Vocês podem ler? Estou com a garganta seca mesmo, me ajuda aí. Agora me alegro, não porque foste esquecido, mas porque foste esquecido, visando o arrependimento, pois foste esquecido, segundo a vontade de Deus, para que não sofresse dano algum. O arrependimento é uma tristeza que leva à vida. O arrependimento, então, é quando eu concordo com o que Deus pensa ao meu respeito e eu decido dar um passo em direção à atitude correta, porque é errado eu acabei de fazer e agora eu não quero mais fazer, eu estou triste com isso e eu estou querendo com Deus me ajustar e acertar. Então há um sofrimento para a vida. Aquele povo tinha um arrependimento simbólico, não havia sinceridade. Você pode examinar o seu coração? Posso te ajudar, talvez, pedindo para você lembrar. Você tem algum pecado no presente, hoje aqui? Tem algum pecado na sua vida que você ainda não se arrependeu? Pergunta aí, pergunta a sua alma: tem algum pecado nesse momento que eu ainda não me arrependi? Isso é uma situação. A outra é: você está argumentando em favor do seu pecado? Sabe aquela conversa que não, eu acho que não tem nada a ver, é diferente. Essa pessoa, você não conhece a pessoa, você quer que eu perdoe? Não, perdoar não é assim não, entendeu? Perdoar é complicado, você não está na minha casa, não está vendo que eu vivo. Você está argumentando em favor do seu pecado? Porque se você está argumentando, você quer sair fora do ambiente de confiança. Porque Deus fala para a gente perdoar, levando prejuízo mesmo. Mas Ele fala assim: confia em mim, porque se eu obedecer, o negócio vai dar certo. Se você fizer do seu jeito, vai complicar, hein? Como é que está a sua vida de confissão? Será que você está fazendo algumas coisas que você não confessa, porque você nem acha mais que é pecado? Uma vez eu vi um amigo meu estava tocando uma banda Washington, não, Wellington, tocava numa banda. Gente, eu dormi 3 horas hoje só, de ontem para hoje. Dá um desconto.
William. Não, não é. Pianista bom. Falou que estava tocando uma banda aí de uma mulher famosa. Famosa, showzão e tal. E tinha intervalo que ela chegava e tal, aí um monte de show. Enquanto isso, ela estava transando com um guitarrista dentro da van. Depois foi ministrar. Você acha que alguém percebeu alguma coisa? Porque a pessoa sabe como fazer. Então ela não acha que aquilo é errado ou compromete. Ela nem tem medo que Deus, sei lá, mande um raio, um escorregão no palco. Não tem temor. Não considera que Deus tem zelo pelo ministério, pela ministração, pelo povo. Querido, você confessa seus pecados ou à noite você faz a oração: Deus, perdoa os meus pecados. Você está avaliando. A gente não está avaliando. A avaliação é que se sua mente não está de acordo com a mente de Deus, você trabalha o seu arrependimento por confissão com o nome pecados. E quando você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo está trabalhando a santificação na sua vida, você confessa com o nome do pecado: Senhor, perdoa, porque hoje eu acessei o site e eu gostei da pornografia que eu vi. Senhor, me perdoa, porque hoje eu dei uma palavra grosseira e eu fui na cabeça do indivíduo que eu queria mesmo humilhar ele. Me perdoa por isso. Eu estou arrependido, eu não queria ter feito isso, mas eu me descontrolei. Será que você pede perdão? Então, Senhor, eu quero aqui é o dízimo, entendeu? Eu precisei aí, está precisando de um tênis novo, tive que comprar. Mulher tem é claro, que lenço, eu não tenho lenço azul com listras brancas, só viu meu guarda-roupa. Investe maior grana, trabalha e tal para... A gente, há 2 semanas eu fui em Jardim Gramacho. Já ouviu falar nesse lugar, pastor? Onde era o Michão? Já ouviu falar do pastor Anderson Leite? Vou te conectar com ele. Ele tem um projeto de missões. Uma igreja com 30 pessoas. Eu falei, que vergonha, que vergonha. O projeto dele lá, ele tem 3 tanques que ele está fazendo cultura de peixe, para dar peixe para aquele povo comer, porque eles não têm comida. Está fazendo uma cultura de horta, para eles aprenderem tanto a criar peixe, não criar o peixe, mas a receber o peixe. Quem estuda recebe o peixe e depois poder vender. E ele levou a gente lá no Jardim Gramacho. Minha gente, eu só vi aquilo em televisão, filme. Entrei na casa de uma menina desse tamanho aqui, ó. Ela e o filho dela. Só umas madeirinhas organizadas que eu não sei quem é o indivíduo que monta aquilo, que o negócio fica em pé. E uma porta e aquela chuva. E eu falei, e aí? Deus te abençoe. Eu nunca vi tanta miséria naquele lugar. Ninguém tem nada de nada. Quando eu cheguei à noite, eu tive calafrio, com uma febre desse resfriado. Eu estava na cama. E eu pensei assim, meu Deus, se aquela menina com aquela criança de 1 ano estivesse passando pela febre que eu estou passando, ela não tem essa cama, ela não tem nada disso. E eu fiquei muito pior ainda. Daí um tempo, eu lembrei de um cobertor que eu tinha visto lá. Eu falei, quem sabe aquele cobertor dá para aquecer um pouquinho essa miséria. E eu falei para minha esposa, olha, se eu tivesse ido lá, tu nunca mais ia comprar um sapato. Lembra que tu não foi? Não é que a gente não possa ter, mas às vezes a gente poderia ter um pouco menos, a gente poderia viver com um pouco menos, para que outras pessoas pudessem simplesmente viver. Alguém já falou isso. Amém. A gente poderia viver com um pouco menos, para que algumas outras pessoas pudessem simplesmente viver. Você não pede perdão por isso, pede. Porque você consome muito e você quer mudar.
Por que a gente não fica mais triste por causa do pecado? E os nossos olhos estão tão secos, né? A gente pede perdão, fechou o dia, bateu o cartão, vai dormir. Quando você tem um probleminha com o teu esposo e não consegue resolver, tu perde uma noite de sono, né? Mas às vezes você consegue conviver muito bem, semanas e semanas, sem perdoar uma outra pessoa. Como é que está a sua vida de arrependimento? Você está avaliando? Está avaliando? Senhor, nos ajude nessa noite. Avalie o seu conhecimento da palavra. Pode botar aí? Avalie o seu conhecimento da palavra. Aquele povo precisava de uma lei agora escrita. A tradição oral não estava mais. Eles precisavam para viver em sociedade e para conseguir entender a essência do relacionamento com Deus pela lei. Eles precisavam ver a lei, ler a lei, ouvir a lei. Precisavam fazer isso todo dia, porque depois, na prática judaica, o menino de até 12 anos podia ter a Torá decorada. Tá maluco? Só mesmo Silas Malafaia. Eu fico olhando, ele fala, e eu falei, rapaz, você tem um chip. Está lá no chip na tua cabeça. Eu sou péssimo de memória qualquer. Haja vista aí o Wellington está sofrendo comigo. Você conhece a palavra? Você, no culto, você prefere o momento da mensagem ou o momento dos cânticos? Ah, mas o cântico tem a palavra. Mas a música, ela, num processo que vai mexendo no seu coração, raramente você vai parar para avaliar e refletir. A música é um veículo para a gente, ele é muito bom para, a não ser que você esteja em casa e aquela música você use para isso, mas quando a gente está junto aqui, é um momento com Deus. É tipo assim, aí Deus, isso daí Deus fala, garoto, aí Deus, a parada vai andando. Não fala na presença, vamos parar aí, Deus fala, não, vamos parar, só nessa parada da presença. Sabe o que é a minha presença mesmo? Não dá, a gente vai fluindo, vai seguindo, próxima frase, e a gente vai falando se a gente está junto. Porque se a gente não está junto, a gente também está blá, 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 e não está falando nada com ninguém, nem para Deus, nem nada, é só palavra. Agora você está junto, o negócio vai. Agora a palavra não. Foi no negócio, você está até agora avaliando sua vida de oração. Você está falando assim, já para parar, porque já está complicado esse negócio. Se falar mais um. Você gosta da palavra mesmo? Você gosta da voz de Deus? Você consegue ouvir o Senhor? Você lê a Bíblia todo dia? Pergunta, né? Constrangedor. Os que leem, não vou fazer isso não, porque não é legal. Ah, tá bom, então vai lá. A gente está avaliando no seu dia a dia, sua agenda, abril, última semana, quando foi na segunda, terça, quarta, quinta, em que momento você separou então para estudar a Bíblia? Está recapitulando? Está lembrando? Em que momento você teve algum contato com a palavra de Deus? Senhor, eu amo a tua lei, mais ou menos. E aí? Quanto tempo você dedica para estudar a Bíblia? Não vou te pedir ajuda não. Agora se parar, parou, tá bom? Parou mesmo. Tá bom. Ó, apareceu de novo. Deus é bom. Quantas bobagens você já ouviu gente falando, dizendo que está na Bíblia? Que indivíduo do mundo. Entendeu? Tinha um indivíduo. Não sei. Eu fui de 2 igrejas. É muito difícil descobrir.
ele era pregador da rua e ele saiu com essa numa mensagem que Jesus era um excelente músico. Jesus é um excelente músico, a música de Jesus tinha poder. Porque quando ele encontrou aquele menino que estava morto, a palavra diz que Jesus tocou o esquife e o garoto ressurgiu. Tem esquife na tua banda? Tocar o esquife. O Divido falou hoje, meus irmãos, Jesus era o gostoso. A gente sabe, né? Poxa, carpinteiro. Falou, quando ele viu Zaqueu, falou, Zaqueu, hoje importa que eu vou ter na tua casa. E Zaqueu falou que recebeu o gostoso. A versão é recebeu e fenhou, recebeu o gostoso. Tem uma versão que diz isso, indivíduo. Isso é engraçado e trágico. Mais trágico foi você que viu na televisão. Tenho certeza que tem gente aqui que viu. Um pastor lá de uma cidadezinha que teve um sonho que ele deveria ter um filho com a mulher do irmão da igreja. Então a mulher falou, pastor, tem que ter um filho seu então. Aí ele foi ver a palavra e confirmou. O repórter com ele. Vocês não viram isso? Viram, né? Repórter com ele sentado. E o repórter confrontando, mas como é que é isso? Está na Bíblia? Bíblia aberta. Está na Bíblia, o Senhor falou claramente, está aqui, Oséias 3:1, o Senhor me disse, vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e adultera, como o Senhor ama os israelitas. O repórter pega a Bíblia, mas Senhor, aqui não está escrito isso. Aqui está escrito, vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e adúltera. Tem um acento. Ele pega, peraí, vocês viram? Eu fiquei tão constrangido com aquele vídeo. Aí ele pega, peraí, é uma... Rapaz, tá vendo? Por isso que é bom a gente conversar com a pessoa, né? Ele estava adulterando porque ele não viu o acento. O indivíduo, é essa a leitura bíblica que ele faz para pregar. E o indivíduo, você conhece o rei Nosor? O rei Nosor? Não, porque o livro de Daniel diz que Deus colocou sua palavra na boca do Nosor. Não, você não leu isso. Deus não colocou a palavra na boca. Não foi isso. A gente não dá esse modo porque a gente fica quieto. Abre a Bíblia em Marcos 18. Puxando. Você tem um relacionamento com o texto. Quando você lê, você está interessado em descobrir o quê? Quem é Deus? Qual é a vontade de Deus? Quem é você? Você está interessado em ver o que na palavra? Você abre a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, com o objetivo de entender como o seu dia vai ser? Caixinha da promessa, sai antes, pega. Só tem promessa, bendito, na caixinha. Então se vai achar uma exortação, para todo dia vai dar certo. Vamos abrir uma empresa, pastor Júlio, para vender caixinha de pecado, exortação contra o pecado. Vai falir, ninguém vai comprar. A gente quer a parte boa. Você lê, qual é o livro que você lê? Quando a pessoa está começando, não sei o que eu vou ler. Você vai ler o Evangelho, você lê o Evangelho de João. Mas como é que você é? Você é cansativo, você não tem... Então lê o de Marcos. O Evangelho de Marcos é um filme de ação, né? O Evangelho de Marcos é assim, e foi Jesus, quando Jesus está indo, aí ele foi para outro lugar, aí agora Jesus, o negócio vai acontecendo, dinâmico. A gente manda ler o João, que os textos são enormes, o indivíduo vai, fala, bicho, o mês tem 30 dias, 31,
lê um Provérbios a cada dia e vai ler o Evangelho. Não sei o que eu leio hoje, que dia hoje? 27, Provérbios 27. Você faz assim? Tem um esqueminha para você ler a Bíblia? Porque se você não gosta, estava conversando com uma jovem e ela falou: pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Falei: que bom que você assume, que a gente não assume. Eu tinha 12 anos quando eu vi um pastor falando o seguinte: leia a Bíblia quando você tiver vontade, leia a Bíblia quando você não tiver vontade, ore quando você tiver vontade e ore quando você não tiver vontade. Eu botei esse negócio à prova. Senhor, não estou com vontade de orar. Então hoje é praticamente isso que eu quero dizer. Não estou com vontade, eu não sei porquê, não tenho sentido desejo de conversar com o Senhor. Desculpa, me perdoa, Senhor. Por que isso acontece? Meu amigo, foi a oração mais longa que eu fiz na minha vida. Eu descobri. Então, quando eu estiver em crise, eu posso tratar isso com Deus. Eu não preciso sempre ter vontade e um ânimo e uma coisa louca que me... Não, às vezes é... Senhor, está faltando amor hoje. Eu queria ouvir a tua palavra, eu queria ler, mas eu até esqueci hoje. Deixa eu parar um tempo, deixa eu ouvir a tua palavra lá no texto aqui, deixa eu entender o Senhor. Esse indivíduo, tem algum nordestino aqui? Minha mãe é da Bahia. Nada a ver. Tem algum nordestino? De onde que a senhora é? Hã? Pernambuco. Tem Severino em Pernambuco? Não, tem um monte. Tem pouco. Então o nome dele é Severino, tá bom? Só não vai ficar chateado. Severino Cabra Macho. Tá aí? Cadê? É tu? Mas não é tu não, tá? É tipo tu. Severino Cabra Macho. Resolve tudo na conversa, na ponta da peixeira. Andava Severino, o neguinho se abria, vem Severino aí. Bebum. Foi o cara, Severino, passa lá na igreja, vamos lá na igreja. Que mané igreja, rapaz. Saber de igreja nenhuma. Dia após dia, o cara, Severino vai na igreja orando por ele. Um dia Severino foi. Levou a peixeira, ficava guardada atrás da roupa dele. Quando teve o apelo, Severino chorava igual uma criança. Foi lá na frente, se ajoelhou, botou a peixeira, entregou a vida a Jesus, começou a caminhar. Só que ninguém discipulou Severino. Severino foi caminhando, aprendendo, ouvindo as palavras, repetindo as palavras. E aí o pessoal do bar começou: ah, não, está de Bíblia agora, Severino. Vamos ver se ele é crente mesmo. Severino passou: ei, Severino, tu é crente agora? Sou. Então tu é de Jesus? Sou. Tu é Bíblia? Sou. Vai perguntar mais o quê? Falei: não, Severino, está tranquilo. Os caras combinaram, deram uma conversadinha, viram o que iam fazer. No outro dia Severino passou. Severino, está crente mesmo? Sou, rapaz, já não disse. Falou: Severino, na Bíblia lá diz umas coisas, tu acredita tudo que a Bíblia diz? Tu acredita? Acredito. Se a Bíblia diz, é verdade. E a Bíblia diz lá o negócio que a gente tem que, não pode retribuir o mal com o bem. Tu sabe dessa parte? Sei. Lá também tem um texto que fala que se alguém te bater numa face, você tem que oferecer a outra. Diz. Tu acredita nisso? Acredito. Acredita mesmo? Quer dizer, se eu bater na tua cara, tu não vai fazer... Hã? Então, se eu bater na tua cara, tu tem que oferecer a outra. A Bíblia não diz... Então Então, para aí, Severino. Então, ó, pá,
cara de Severino. Severino. Agora tem que oferecer outra face. O homem voltou e pá na cara de Severino. Severino foi. Quando Severino voltou, trouxe a peixeira. Enfiou no bolso do homem. E saiu rasgando até o pescoço. O homem caiu estribuchando. A Bíblia também fala: matei, abri círculos. É o que Severino aprendeu. Severino é fictício. Mas eu conheço a história de um pastor que o diácono, um pastor convidado, foi pregar, fez uma piada sobre português. O diácono era português. Ele foi em casa e voltou com um revólver. Porque ele não tinha um caráter transformado. A mente dele não era de Deus. Tu não é Severino nem esse indivíduo. Jesus pega a lei do Antigo Testamento. Deixa eu só te lembrar, a lei do Antigo Testamento a gente acha ruim, né? Olho por olho, dente por dente. Me deu um soco, quebrou o dente. Então, ó, quebrou o dente também, tá bom. Sou um amigo. Sabe como é que era antes? Como é que era antes? Como é que é teu nome? Você, atrás do tio. Josi. Tua família está aqui? É a tua família? Tinha que ser. Todo mundo canta. Tem uma outra família aqui? Grande? Fala a verdade aqui. Tem não? Tu. Qual é o teu nome? Isso. Tiago, família do Tiago. Tiago se engraçou com... Esqueci. Josi. Se engraçou com Josi e tal. Josi deu mole, Tiago agarrou e deu um beijo. Antes da lei. Família de Josi se reuniu, ó. Aquele boneco deu um beijo roubado. Vamos lá, vai todo mundo. Sabe o que eles iam fazer? Iam matar você e toda a sua família por causa de um beijo roubado. Aí vem a lei e fala assim: nada disso. Olho por olho, dente por dente. A vingança não pode ser maior. Tem que ser no limite. Estava tudo bem. Vem Jesus e fala: não, vai oferecer outra face. Pegou um dente, tu dá o outro. Mandou dar uma milha, toma a segunda. Pediu a capa, tu dá também a túnica. Ou vice-versa. Vem Jesus e fala: retribui o mal com o bem. Se te amaldiçoou, você vai bem dizer. Não deu complicado na vida? Ficou um pouquinho mais difícil. Como é que agora você vai, querido, avaliar a sua mente, o seu conhecimento da palavra e a aplicação dele nos seus relacionamentos? Já que você então estuda a Bíblia, como é que andam os seus relacionamentos? Como é que anda o convívio com as pessoas? Você está retribuindo o mal com o bem? Ou com você, meu irmão? Essa parada aí fica mais difícil. Eu já recentemente conversei com uma pessoa falando: não, aí, isso é bobo. Isso é ser bobo, crente não é bobo. Crente é cabeça. Crente não leva prejuízo. Falei: bendito, teu evangelho é outro. Teu Deus é outro, tem um negócio diferente aqui. Porque o meu Senhor fala que eu vou amar o meu próximo e eu vou amar o meu inimigo. Eu vou orar por quem me persegue. Como é que está o teu relacionamento? Você dá para avaliar? Como é que está o teu relacionamento com as pessoas? Como é que você está tratando seus amigos, seus irmãos? Como é que você está se envolvendo com as dores das pessoas? Você ama a sua família ou você ama todo mundo, menos a sua família? Você pode perder uma argumentação, uma conversa para honrar Deus? Quando você menciona o nome das pessoas, é para honrar quando elas não estão? Porque alguém já falou: não mencione o nome das pessoas quando elas não estão, se não for para honrar o nome dela. Você faz isso? A sua mente é de Cristo, ela está renovada, então as leis estão no seu coração, e você então consegue frear na hora que você vai conversar e não falar mal da
pessoa? Você é íntegro, inteiro? Ou você é um homem pela metade? Você é uma cara aqui e a outra lá. Para você ser inteiro tem que completar esses dois lugares. As pessoas conhecem de forma diferente. No trabalho você é de um jeito, minha querida, mas lá no salão você é de outro. A gente é gente pela metade ou a gente é íntegra? Como é que está o teu relacionamento? Você fala uma coisa para uma pessoa, a mesma coisa para outra? Você leva atrás? Você é fofoqueiro? Quando você tem um encontro social, na sua casa, no restaurante, há alguma relevância no relacionamento com Deus, esse encontro? Ou os encontros são mais para a gente rir com coisas... A gente pode rir, não é para ficar falando de Deus o tempo todo, do tema, mas Deus permeia quem nós somos o tempo todo. Então eu também não vou falar aquilo que não agrada a Deus e que não honra a Deus. Como é que estão os teus relacionamentos? Você está avaliando, querido? Porque a gente vai para o último ponto, avalie o que tem alimentado sua mente. Jovem, principalmente adolescente. A gente vive uma geração onde nós estamos alimentando a nossa mente com aquilo que não renova a nossa mente para o relacionamento com Deus. A gente está alimentando a mente através dos nossos ouvidos com algumas músicas, palavras, vídeos, conversas que não edificam a nossa vida. Eu estava vindo para cá e aí eu pego e falo assim, tem uma música, aí eu paro naquela música, aí eu ponho a música de novo, aí eu ponho a música de novo, ponho a música de novo, falo, agora tem aquela parte. Quando a música é um somzão também, depois de eu ouvir a letra, aí eu fico ouvindo o instrumento. Alguém faz isso, gente? Aí eu falo, eu ouço a música de novo, agora só tentando ouvir o baixo lá. Não faz não, ninguém? Não? Tu faz, homem? Não sou mais, mais um, Deus abençoe, pode baixar a mão. E fica do nada, entendeu? Só que eu não sei fazer a parada, né? Se eu soubesse, eu ia achar maneiro. Eu fico ouvindo, mas eu estava ouvindo uma música do grupo chamado Os Arrais. Você conhece? Os Arrais. Os Arrais. Então, ninguém conhece? Conhece? Então, ouve. Aí tem uma frase que diz, não fale que o conhece se você o esquece em cada esquina. Não vale que o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. Eu falei, encontrar na onda de fé é mole. Persistir na palavra que é difícil. O que está alimentando a sua mente através desses ouvidos? O que você está ouvindo? Que música que você está ouvindo, meu Deus? Que música que tem na tua casa que não edifica a tua vida? Que às vezes dá vergonha. Se eu pedir teu celular agora e dar um play nessa lista aí, tu vai sair envergonhado daqui ou não? Alguma coisa honra a Deus nesse negócio aí do teu celular? Tem duas músicas. Tem 1000, mas duas eu acho que, pensando bem, você para um tempo para ouvir aquilo que te inspira. Porque se durante o dia todo, no trabalho, só fala um palavrão, é uma brigalhada, em casa todo mundo grita, e a música que eu ouço comprar, que horas que você vai se sentir inspirado pelo que você ouvir? Quando eu era pequeno, lá em Araruama, alguém conhece Araruama? Lá em região dos Lagos? Fui para lá por 2 anos, voltei com 14. Quando eu era pequeno lá, na minha casa não podia ouvir música do mundo, não. Só tinha música da igreja e uns LP de aquele Julio Iglesias e Richard Clayton, que tinha lá. Só que no carnaval tinha um pessoal lá no alto da rua que vinha passar o carnaval. Eu ficava, um garoto era amigo meu, eu ficava lá na varanda ouvindo. É como se eu lembrasse agora. O que é isso? Que negócio é esse? Rapaz, eu ficava doido com aquele som. Era disco. E eu, rapaz, que negócio maluco. E eu ficava lá ouvindo, tentando pegar alguma coisa, repetir. Mas depois eu fui ouvir com mais maturidade e tal. E ainda continuava maneiro. Lá em casa eu não podia comer doce de código de Damião. Não pode mesmo.
não podia se fantasiar no carnaval, mas eu via todo mundo mascarado, a gente chamava de mascarado, aqueles perros, né? Perros, sei lá, um negócio assim, que põe a máscara. Eu queria ter aquilo e eu não podia ter. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma folha de caderno, fazia um buraquinho no olho, um buraquinho no nariz e na boca, amarrava com uma linha e ficava Era triste, porque eu queria ser igual a eles. Eu ouvia o que eles faziam, eu via o que eles faziam, eu queria ser igual. Não estava achando tão legal você ficar indo na igreja e tal. Eu queria um negócio diferente. Teve um dia que minha irmã foi na casa de uma amiga nossa. A gente morava numa ladeira, e ela foi lá e minha mãe: vai buscar tua irmã, vai pra cá. Cheguei lá, chamei: minha irmã tá aí? Não tá não. Ela tava, mandou dizer que não tava. Aí eu: beleza, eu vou pra casa. Tinha um caminhão que ficava parado, aquele caminhão que 10 anos parado, né? Fica aqui sempre em alguma rua. E eu botei minha máscara, amarrei, falei: vou descer a toda essa ladeira. Fui, comecei a correr, sei lá, tinha uns 11 anos. Correr, estava na velocidade. Quando a velocidade pegou o papel, ó, quando ele perdi a direção, tinha um caminhão, não tem aquele gancho do caminhão que fica assim? Na velocidade eu entrei. Meu irmão, eu lembro de uma cena que eu estava fora do meu corpo nessa hora. Tamanha dor, eu vejo minha cara ensanguentada. Vou parar essa história porque eu queria ser igual o que eu via. Eu queria ouvir as mesmas coisas. Eu não queria ficar ouvindo de Deus o tempo todo. E você? 2 Timóteo 4, 3-4 diz: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Como é que você está alimentando seus ouvidos? E por último, como você está alimentando sua mente através dos seus olhos? O que você tem lido, bendito? Quais são as imagens que alimentam o seu prazer na internet? Quais são os vídeos que você gosta? Que novelas fascinam você? Quais as cenas da vida que você gosta? Que tipo de corpo te atrai? Quando você se veste, você quer chamar atenção para o seu rosto ou para o seu colo? Quando você se veste, você quer chamar atenção para o seu rosto ou para as suas pernas? Quando você se veste, você quer chamar atenção para o seu rosto ou para as suas costas? Como é que você está lidando com isso? Sua mente está cheia do Espírito Santo de Deus? O que tem entrado pelos seus olhos? A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. Bem, avaliou tudo? Então a gente precisa decidir agora. Eu só posso propor para vocês. Agora a gente decide se a gente vai concordar com Deus ou vai discordar e vai continuar do mesmo jeito. Qual é a mentalidade que você quer agora? A do Egito ou você quer a mente de Cristo? Você vai renovar a sua mente ou você vai continuar enchendo ela com as mesmas porcarias, os mesmos venenos? Você pode fechar seus olhos? Você pode perguntar isso para Deus? Deus, eu preciso decidir alguma coisa hoje? Eu não consegui avaliar muito. Eu ouvi. Algumas coisas eu avaliei, elas não tão boas como eu queria. Eu preciso tomar uma decisão hoje.
Porque se você não tomar nenhuma decisão, depois de amanhã você não lembra nem meu nome. Agora, se você decidir algo hoje com Deus, você tem um acordo com o Espírito Santo de Deus que habita em você, porque você concorda com Deus e o Espírito agora vai mover você em direção a isso. Só que você precisa tomar uma decisão, querido. Uma escolha. Eu vou renovar minha mente a partir de hoje nesse aspecto que Deus falou comigo. Eu quero uma nova caminhada com Deus nesse aspecto. E eu quero tomar uma decisão. Não é uma decisão. Eu podia agora pegar uma linha de raciocínio e falar um pouco mais alto e levar você a algum tipo de emoção. Não é isso. Não é uma decisão pela emoção. Uma decisão séria, corajosa. Eu vou mudar isso, Deus, contigo. Eu quero que a minha mente seja renovada. Eu não quero mais ser refém. Eu não sou escravo. Eu não estou no Egito. Eu estou no tempo da graça, porque o Espírito Santo está em mim. É hora então de eu viver este tempo, ser cheio do Espírito Santo, ser santificado, confessar meus pecados. Eu quero ter uma vida de oração verdadeira. Eu quero caminhar com o Senhor com honestidade. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero ler a palavra. Eu quero beber fonte, que a água saia e enche a minha vida. Você quer tomar essa decisão hoje? É uma escolha. Você quer fazer isso? Eu queria orar por você. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você fica em pé no seu lugar, a gente vai orar. A gente vai fazer algo a respeito disso. Eu quero ajuda aqui. Eu quero ajuda. Eu venho aqui pedir por você, mas eu também quero. E eu queria, quem sabe, que a gente pudesse até compartilhar alguma coisa nesse sentido. E você fala assim: olha, pastor, na minha dificuldade, você fala com o seu pastor, tenho certeza que o Júlio aqui também vai me ajudar. E eu estou conseguindo vencer desse jeito, porque tem coisas que eu sinto dificuldade de vencer. E talvez seja um pouco mais fácil para você podia me ajudar. Agora tem coisas que está difícil para você e talvez seu pastor possa te ajudar. Se você não tem o hábito de ir conversar com ele, você está perdendo uma grande oportunidade de compartilhar a sua história com um homem que Deus separou para ser autoridade espiritual na sua vida. E aí você está vacilando, porque a mente de Cristo trabalhou a igreja através de um homem colocado na liderança para levar você em intimidade com Deus. É o tempo da gente viver isso, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Não é moleza a decisão que você tomou. Você vai ver que amanhã vai estreitar um pouco mais. Mas se você perseverar, querido, fica na palavra, segura, não fecha, lê um pouco mais, pede, Senhor, fala, no meio da tua oração, ora com um salmo, ora com a palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia, porque a nossa mente é isso, o Senhor conhece, a gente é muito fraco, a gente é limitado, a gente decide algo no momento e depois falha. A gente não vai acertar tudo, Deus, mas o Senhor quebranta o nosso coração, nos dá um arrependimento verdadeiro, que a gente fala assim: Senhor, eu estou me arrependendo disso aqui que eu estou fazendo, eu estou triste. Coloca essa tristeza no nosso coração, Deus, uma tristeza que a gente se sinta estranho, constrangido em pensar o que a gente está pensando, em falar o que a gente está planejando falar para aquela pessoa. Senhor, traz de novo a imagem daquela pessoa que a gente abandonou, desistiu de perdoar. Que nessa noite nos povoe a mente, Senhor, nos incomode, e que a gente dê um passo na direção da resolução desse problema, Senhor. Tu sabes se tem alguém aqui com essa situação. Tem misericórdia, quebranta-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos uma nova mente, nós queremos ser diferentes na direção do Senhor. A gente quer ser outro, Deus. A base é a mesma, mas a gente quer ser outro a ponto das pessoas falarem: ou você está cheio do Espírito Santo, ou você é esquizofrênico. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, completando esta mensagem no coração deles e de todos nós. Faz, Senhor, por tua graça e misericórdia. Obrigado por esta noite tão incrível, Senhor Deus. Obrigado por fazer parte desse momento, dessa igreja, Senhor.
Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Se você depois quiser meu e-mail, você pega aí com o Júlio. Não vou te pastorear não, mas quem sabe você pode me ajudar. Seu pastor vai te pastorear. Então, ó, nem adianta não também, porque a Barreira do Vasco não tem atrativo nenhum. Você tem essa vantagem, né? Depois de um culto desse aqui, todo mundo quer vir, né? Aí fica difícil. Até eu vou ver se eu venho aqui. Quando tem mais? Amanhã tem? Amanhã eu não vou poder não. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Se não gostou de mim, me perdoe. Se gostou, também me perdoe. Desculpa aí pelos... tanta coisa. Tinha tudo para dar errado, né? Meu irmão, eu saí de Guapirim. Eu entrei dentro de São Gonçalo. Você sabe que uma pessoa se perder desse jeito? Não sei. Eu acho que eu peguei todas as vezes que era para pegar para a direita, eu peguei para a esquerda. O dia que ela falou, vá para a direita, eu falei, não sei, acho que vai para a esquerda. Me dei mal. Que Deus abençoe você. Muito obrigado mesmo, Júlio. Tem CD não? Poxa vida. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que ainda nós temos a cantina ali fora, mas não podemos encerrar depois de tantos elogios do pastor.